Beleza, então. Então já tem bastante gente aí na sala, vamos continuar. Eh, Pedro, você vai você fez a pesquisa, você vai falar sobre o assunto que eu pedi para falar na aula passada, mas você não esteve presente. Você fez a pesquisa das superbactérias. Acabou esquecendo? Beleza, eu pedi para você anotar inclusive, né, e enfim, todas essas atividades que eu dou, elas são avaliativas. E tem a ver com o ponto de participação, ok? Então fique atento em relação a isso, para que quando eu peço e vocês assumem fazer a pesquisa, essa coisa de esquecer ela não dá, né? Afinal de contas tem caneta e papel e lembretes para a gente fazer os nossos lembretes, celular, né? Enfim, então eu vou falar o que o Pedro ficou de pesquisar. As superbactérias. Quando a gente fala de superbactérias, dá a ideia de que são bactérias, eh, que são mais potentes que as outras. De certa forma, sim, mas como surgem essas superbactérias? O que que vocês já ouviram falar delas? Porque não deve ser a primeira vez que vocês estão ouvindo falar delas. O que que vocês já ouviram falar? Queria saber o que que vocês já sabem sobre esse assunto, quando vocês já ouviram falar de superbactérias. São bactérias grandes? São bactérias que são, poderosas, diferentes umas das outras? O que que vocês sabem sobre esse assunto? O que que vocês já ouviram falar? Pode colocar no chat que eu vou lendo aqui. A Yasmin colocou que elas são mais resistentes. Isso significa que elas são mais difíceis de ser combatidas, Yasmin, é isso? O Pedro falou que tem a ver com antibiótico. Uhum. Tá certo, Yasmin, é essa ideia aí. Elas são mais difíceis de serem controladas, né. Então são bactérias que não é qualquer tipo de medicamento que vai atacá-las, né, que vai combatê-las. Quando a gente pensa em tratamento para infecções bacterianas, que tipo de medicamento que a gente usa? Analgésico? Remédio para baixar a febre? Antitérmico, né. Que vocês acham que usa? Isso, a Yasmin falou antibiótico, a Risa também antibiótico, isso aí. O antibiótico foi um achado, né. Alexander Fleming, quando ele descobriu o antibiótico, foi inclusive, estudando bactérias, olha que doido. Então ele no laboratório dele, ele tinha amostras no laboratório vocês já devem ter tido contato com as placas de Petri. Deixa eu ver se eu consigo, pesquisar alguma coisa, a fotinha dele aqui, pra gente que aí eu compartilho a tela com vocês para vocês verem. Dá uma olhada se tá dando para ver. Acho que tá, para mim apareceu aqui já. Então Alexander Fleming, foi um cientista que descobriu a maravilhosa penicilina, que eu tenho pavor, diga-se de passagem, né, porque, enfim, é trauma de infância, né. Mas ele descobriu a penicilina que salva a vida de todo mundo, né, de uma galera, assim, pelo menos, né. E essa placa essa imagem aqui que vocês estão vendo, eu estou passando o cursor em cima dela, olha, isso que ele está olhando aqui, é uma placa de Petri. Essa placa é onde se cultiva, eh, os micro-organismos que você quer estudar. Então ele como cientista, ele estava estudando as bactérias.
Aí ele deixou, tá vendo? Se você observar essa imagem aqui, olha a quantidade de placa de Petri lá no fundo. Essa quinta imagem aí na parte de cima. Tô passando o cursor em cima delas. Olha a quantidade de placas de Petri, então são muitas, e ele faz controle. Essas placas são colocadas em estufas, existe um meio de cultura ali. Esse meio de cultura, por exemplo, eu queria que você pensasse que é uma gelatina, sabe gelatina que você come aí, que você dilui na água e tal. E aí ele pega essa placa cheia de gelatina, que serve para comida, né, das bactérias, e ele pincela as bactérias ali em cima, aquilo que está contaminado, né, e ele bota num controle, numa estufa, ele vai cultivando para quê? Para que ele possa, observar o comportamento dessa bactéria, para que possa dar o medicamento correto. Então hoje é assim que funciona. Antigamente ele fazia isso, então nos laboratórios estudava desse jeito. Então se você já fez algum tipo de exame chamado cultura, que aí você coleta a urina e leva para o laboratório. O laboratório, ele vai cultivar as bactérias que tem na sua urina, para descobrir que tipo de bactéria é. Então pelo comportamento dela, se ela libera gases, se muda a coloração, você tem diversos indicadores que para identificação de tipos de bactéria. Para que isso? Para o médico dar o medicamento certo, ok? Então, Alexander Fleming, ele lá nos primórdios, né, ele fez essa pesquisa, ele estava estudando bactérias, né? Aí um belo dia ele pegou, deixou umas placas dessa aí abertas, fora assim do lugar. E aí ele quando ele olhou, ele ficou super chateado, porque tinha acontecido isso, ele tinha deixado de lado isso e contaminou as bactérias, e aí ele ia jogar fora. Ele foi fazer umas outras coisas, aí quando o assistente dele chegou, ele falou assim: "Poxa, eu deixei, né, as placas do lado de fora, olha o que aconteceu". Aí nesse momento que ele pegou para mostrar para o assistente, ele, ao observar, ele verificou que aonde tinha dado bolor, um fungo, né, aonde deu um fungo, não crescia bactéria. Então a bactéria, se você observar, ela cresce em toda a extensão, né, tem gente que até brinca, faz árvore de Natal, faz mão com placa dessas aí, desse tipo. E aí, né, ele virou e ao observar, ele verificou que aonde cresceu o fungo, não crescia bactéria. Logo, a penicilina é o quê? Ela veio de onde? Que vocês acham? Pode escrever aí que eu tô vendo. Com isso ele descobriu a penicilina, logo a penicilina veio de onde? Qual é a origem? Não é bactéria, Fernanda. Ele disse que tinha uma coisa que matava a bactéria, que impedia que ela crescesse. Isso aí, Matheus, o fungo. O fungo é Penicillium nonatum, o nome da espécie do fungo, não é qualquer um, né, é uma espécie, e a penicilina veio desse fungo, olha que legal. E aí, ele escreve um negócio, eh, muito legal, deixa eu ver se eu acho aqui as frases dele. Tem uma frase aqui que eu gosto demais. Não sei se eu vou achar ela agora não. Ele diz que uma frase, que essa frase ela tem a ver com, o acaso, ele deixa eu ver aqui, o acaso é que eu sempre esqueço essa frase aqui. Acho que é isso mesmo, ó. O acaso, até essa frase é dita por Louis Pasteur, mas ele fala dessa frase na biografia dele. "O acaso favorece a mente preparada". O que vocês entendem por essa frase?
Ele estava procurando fungo? Ele estava pesquisando sobre fungo? Não, ele estava pesquisando só, né. Foi por acaso. Mas olha essa frase: "O acaso favorece a mente preparada". Que vocês entendem sobre isso? Um de cada vez, tá, gente, para não dar briga. Calma que vai dar para todo mundo falar, não precisa se preocupar. A Risa disse que ele estava disposto a analisar aquele acaso. Olha lá, mais o quê, gente? Ajuda aí. Deixa eu falando sozinha não, que eu tô carente hoje, tô triste. Não gosto de ficar falando sozinha aí não é pra mim não, isso é pra gente doida, eu sou maluca só, doida não. A Ana Clara disse que ele estava preparado para novidades aí, entre aspas, né, que provavelmente ia acontecer. Se tiver preparada, a Luísa consegue lidar com aquele acaso. Isso aí. Que a gente tem que sempre estar preparado, Yasmin disse. Tudo que vier, beleza. Então se a gente pensar, talvez isso não fosse acontecer com, alguém que não estivesse estudando. Então, de certa forma, foi ao acaso, mas ele estava preparado. Ele estava preparado para analisar aquilo. Gente, eu queria que vocês pensassem, antes dessa descoberta dele, as bactérias, os fungos, não sempre existiram? Logo, as coisas sempre estragaram. E aí tá, deixa eu ver aqui. Vou desbloquear a sala. Espera aí só um minutinho. Eh, Desbloqueei a sala já. Logo, ele com suas, ideias, com suas pesquisas, ele estava preparado para analisar aquele acaso ali. Aquele evento que aconteceu que era inesperado, mas ele estava preparado, porque ele já era um cientista e ele já tem o quê? Quem é da ciência tem que ser bom observador. Se você quer seguir o ramo da ciência, você tem que ser um bom observador. Observar as coisas, ter curiosidade como elas funcionam e, eh gostar de olhar, ter curiosidade, descobrir, buscar sobre aquele assunto. Então, um exemplo, se eu olho num pé de numa árvore, por exemplo, eu vejo que nela há flores, vamos pegar aqui o manacá dá muito aqui na região, né, região aí de montanhas, né, de mais fria que Santa Teresa, né, essa parte aqui de cima. Então eu vejo que às vezes na mesma árvore, esse pé de manacá, tem flores rosas e tem flores brancas. Como assim? Eu ter flor rosa e flor branca, por que acontece isso? Então a partir dessa curiosidade, você já vai na internet e já busca essa informação, né. Num filme, por exemplo, se você está assistindo um filme, por exemplo, Dark, né, eu tô na terceira temporada e iniciando a terceira temporada de Dark, amo de paixão. O Dark, ele fala sobre uma teoria científica. Qual é a teoria científica? Quem está assistindo aí? Sim, Ana Clara, é top esse filme, essa série, né. Quem está assistindo aí sabe do que está falando? A galera que está assistindo Dark. Não assiste, Yasmin? Alguém está assistindo? Tem medo, Alice, por quê? Mas não é de terror não. Eu sei porque eu morro de medo de filme de terror também, eu caio até da cama. Não assisto não. Agora o Dark, ele é massa, porque ele fala de ciência o tempo todo.
Não, não tem ninguém mais assistindo, não sabe do que se trata o filme, gente. Tá to assim, é porque os cinéfilos estão falando bastante dessa série. Essa série, ela fala de um universo paralelo. Naquele filme O Grito, O Berro, sei lá o nome daquele filme lá esquisito, eu caí da cama. Ela brotou os cabelos do teto, assim, uma misericórdia, me deu um pavor, gente, eu caí da cama. Quase quebrei o braço nesse dia, né, filme horroroso. Eu sei porque eu morro de medo. Agora esses aí de ficção científica eu adoro. Então, o Dark ele fala da teoria do buraco de minhoca. Então se você para pra assistir, você fala assim: "Bicho, que filme é esse? Que é isso?". E é muito legal isso, né, gente. Essa parada da aula, né, de você estudar à distância, com esses inúmeros cursos, é uma essa forma da gente estudar hoje, ela é fascinante. Porque eu posso parar o que eu tô fazendo, então exemplo, tem gente que vai assistir essa minha aula aqui gravada. Alguma coisa que eu tenha dito, ele vai parar a minha aula e vai lá na internet pesquisar, por exemplo, o que que é o Dark? Ah, que filme é esse? Ah, o filme é esse. O que que é a teoria do buraco de minhoca? Nã-nã-nã. Aí vai pesquisar e vai voltar para minha aula para dar continuidade, sacou? Então isso é muito legal, a gente pode parar e não ter dúvida para a gente pesquisar alguma coisa que a gente tem dúvida e depois seguir. Isso é massa, sabe? Isso lá no passado, a gente ia embora então na aula tradicional eu ia embora com dúvida. Hoje, até no meio da aula, pesquisa aí, galera, abre o celular aí e pesquisa. E vocês pesquisam, e tá tudo certo, porque é construção do conhecimento. Então isso é muito legal da gente descobrir. Hoje a gente está numa faixa diferente de conhecimento, e com a facilidade de obter informações, né? E aí, nessa ideia lá, na época lá de Alexander Fleming, ele tinha que pesquisar, ele ali mesmo, e ele lê outros livros, que inclusive era muito caro, né, e o cara foi e descobriu a penicilina, que foi extremamente importante, principalmente depois de qual período? Ou dentro de um período? A penicilina foi importante em qual período? Lembrando que penicilina ainda é importante, né. Que se você toma, assim, a amoxicilina, são todos derivados da penicilina, é que a penicilina, você tem várias linhas dela, né, mas todas elas são para combater infecções bacterianas. Em qual período da história da humanidade a penicilina foi de extrema importância? Escreve aí. Escreve aí que eu te dou um doce. Pô, não tem ninguém querendo comer doce não, professora, estou de dieta, não quero doce, por isso que eu não vou responder. Em qual período, Luísa, que a penicilina, não, qual período da história da humanidade a penicilina foi de extrema importância? Lembrando que ainda é. Segunda Guerra, Yasmin, isso aí, na Segunda Guerra Mundial. Porque lembra? Feridos, né, lembra que tudo aí me lembra depois, Yasmin, vou ter que comprar uma casa de doce para depois pra ter que dar tanto doce assim para esses alunos. Prometendo as coisas também, né. E aí, essa depois me lembra, eu já vou levar um saco quando voltar às aulas e tá tudo certo. Só não adianta me enganar, falar que respondeu os negócio aí e não respondeu, hein. Olha lá, vou fazer anotação aqui. Eu tenho que anotar, pior que eu não anoto não, eu esqueço, eu vou prometendo, igual político, né. A gente vai prometendo, prometendo, na hora, só cobrança. E aí, putz, né, nossa senhora, até falei putz agora, não podia, né, desculpa. Esse tipo de medicamento foi, nossa, de extrema importância para a humanidade e até hoje, gente. Eu vivi escangalhada com garganta infeccionada quando eu era criança, era para eu estar morta há muito tempo se não fosse pela penicilina. E aí vem o trauma da infância, né. Qual é o meu trauma? Bezetacil. Quem aí já tomou Bezetacil? Fala aí para mim. Isso aí, Benzetacil, já a Alice, Ana Clara, é isso aí. Aquela agulha, né, agulha de satanás, bruta, né. Aquilo ali a pessoa a enfermeira vem com a cara até alegre.
Por quê? Porque ela era mal amada na vida, aí ela vinha descontar o seu estresse na gente, né. Vinha numa felicidade. Nossa senhora Fernanda, já operou 2 vezes. Tinha que tomar. É isso aí, é isso aí. Trauma de infância, né, gente. É isso aí, tamo junto, Luísa, é nóis. Também é a mesma coisa. Sinistro, né. É isso aí, rola aquele drama básico que toda criança, né. E aquilo você saía mancando. Hoje, gente, vocês são felizes por quê? Porque a Bezetacil, ela tem anestesia. Em alguns lugares, alguns hospitais, eles associam ela com um anestésico que dá uma aliviada. Agora, na minha infância não, filha, era sinistro. Mas, gente, aquilo curava, né. Cura ainda. Antigamente era muito comum qualquer coisa tomar uma Bezetacil. Hoje, não. Aí é que vem a ideia, vamos lá, a Bezetacil ela é o antibiótico mais forte, então se eu tenho algum tipo de infecção, o médico ao ministrar o antibiótico em mim, você acha que ele vai começar pelo mais forte ou pelo mais fraco? Escreve aí pra mim, todo mundo participando pra eu ver aqui, hein. A Risa disse que é mais fraco. Todo mundo acha que é fraco? Mais forte, Kevin? Por que que você acha que é o mais forte? Nem sempre o fraco funciona? Então, Fernanda, aí a sua ideia tem que ser o mais fraco ou o mais forte? O Ernesto falou também que é o mais fraco. Isso aí, a Risa alinhou aí bem, ó. Falou que vai aumentar se não funcionar, isso aí. Então, a princípio, ele vai é óbvio que ele vai estudar. Então, por exemplo, que tipo de bactéria é? Da garganta? Então vamos observar que tipo de bactéria normalmente infecciona a garganta. O médico já sabe isso, porque ele já está acostumado a medicalizar pessoas que vêm com aquele tipo de problema. E aí ele vai falar assim: "Ah, eu vou dar, sei lá, uma amoxicilina 7 dias para a pessoa tomar". Ele já sabe que aquilo ali vai funcionar. Agora, se voltar, significa que tem uma resistência bacteriana ali daquela garganta. Logo, são necessários também alguns cuidados, que eu vou falar daqui a pouco. Então, ele vai passar primeiro, galera, só para responder, o mais fraquinho. Mas é o mais fraco, não é aquele fraco dos fracos, é aquele que é o mais simples, que ele está acostumado a passar para infecções do trato respiratório ali, exemplo da garganta. Ele vai fazer desse tipo, ok? Caso o indivíduo tenha tomado o medicamento certinho, na hora certa, se voltar a infecção, aí o médico ele vai tentar ministrar um outro, mas tudo ali, gente, sob um controle. Não é assim: "Ah, vai qualquer um", não. Agora, outra aí vamos entender por que que causa superbactéria. O indivíduo, ele o médico manda assim: "Você vai tomar amoxicilina 7 dias, de 12 em 12 horas". Então você aí o cara passou a tomar 7 dias? 7 dias que ele tem que tomar, de 12 em 12 horas? De 12 em 12 horas. Não pode atrasar. Então, aí o que que costuma acontecer? Ou a pessoa, ao invés de tomar 7 dias, ela toma 2 dias, porque: "Ah, eu tomei 2 dias e já melhorei, então não preciso tomar mais remédio não". É muito comum acontecer isso. Mas aí é que não vai funcionar, então tem que ter cuidado. Ah, o médico passou de 7 dias, de 12 em 12 horas. Aí eu tomei, sei lá, 8 horas da manhã e quando foi meia-noite eu não tomei. Assim, deu meia-noite, eu esqueci de tomar. Aí eu fui lá e tomei. Não pode. Não pode atrasar, nem 30 minutos, nem 1 hora, nada. Você pode até adiantar, tipo assim: "Ah, 8 horas eu vou ter que sair, então eu posso tomar 7h30? Pode. O que não pode é ultrapassar. E tem que tomar, gente, bonitinho, de 12 em 12 horas
e no tempo que o médico passou. Alguns antibióticos o médico passa 7, outra passa 10, outro passa 15 dias. E aí, também não dá para ficar qualquer coisa que você tem, você tomar antibiótico. Exemplo, eu tenho um amigo que ele vive com sinusite, com essas questões, né, que envolve aí a parte os seios nasais, né, os seios faciais. Eh, aí, qualquer dor de cabeça, é sinusite. Aí ele vai numa farmácia, eu não sei qual é a farmácia, mas eu sei que é uma farmácia de bairro, porque essas farmácias aqui da parte mais central da cidade, elas não vendem sem receituário médico. E aí ele também, associado à amizade que ele tem na farmácia, ele consegue comprar um antibiótico. Gente, isso não pode. Eu não posso tomar antibiótico por conta própria. Eu não posso simplesmente: "Ah, estou com, sei lá, dor na testa, é sinusite, vou lá na farmácia e comprar antibiótico". Não posso fazer isso, não devo fazer isso. E principalmente se eu repetir isso. Então esse meu amigo toma antibiótico, assim, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, e não pode. Da última vez que eu fui com eu tinha amidalite, no período a minha amida a minhas questões de alergias à garganta, ela é sazonal, então é mais no inverno, que resseca, né, eu tenho rinite, aí acaba escangalhando tudo isso aqui, né, da parte da garganta. Então eu já tive faringite, amidalite, todos esses "ite" aí na garganta. Aí, eu fui uma vez com a garganta doendo, estava febril, a médica olhou: "Quanto tempo você tomou antibiótico?" Eu falei: "Ah, tomei antibiótico há uns 2 anos atrás". Ela falou assim: "Mas eu ainda não vou passar. Eu vou esperar, se daqui a 2 dias não melhorar, você volta". Eu não estava assim, morrendo, né, desesperada de dor. Mas aí 2 dias depois eu voltei, porque eu já estava com muita dor e não tinha melhorado, aí ela passou antibiótico pra mim. Então assim, perceba a responsabilidade dessa profissional. Ela me perguntou quanto tempo eu tinha tomado antibiótico, se foi esse ano, né, se teve muito tempo. Por quê? Exatamente para não dar essa questão que a gente chama de superbactéria. Porque aí, o que que acontece? Quando eu tomo um antibiótico, sei lá, o médico passou 7 dias, eu tomo 2 dias, diminuem o número de bactérias, por isso que você vê uma melhora, mas ficam ainda bactérias ali. Aquelas bactérias, elas vão sobreviver e vão reproduzir, fazendo com que a infecção volte. E aí, se eu usar o mesmo antibiótico depois de novo, não vai funcionar. Por quê? Elas já se tornaram resistentes. Então, tomar antibiótico sem prescrição médica, você seleciona um grupo de bactérias, uma cepa, que a gente fala, uma cepa de bactérias, e essas bactérias, elas não vão morrer mais com aquele antibiótico. Aí, nessa situação, vai ter que dar um antibiótico mais forte. E aí, se imagina se todo mundo do mundo inteiro fizesse isso, tomasse antibiótico sem prescrição médica, tomasse quanto tempo quisesse, não tivesse um controle. Certamente, a gente já teria tido grandes infecções bacterianas aí, no mundo todo. Lembrando que as bactérias já fizeram terror com a gente, né, gente. O que você lembra aí na história? Escreve aí pra mim. Infecções bacterianas que matou uma galera. Não, ninguém lembra de nenhuma? É isso aí, a Alice já mandou, a peste negra. Isso aí. A peste, né, que é aquela que tá lá, né, na bactéria que tá na pulga do rato, no parasita do parasita do parasita, né. Então, e aí essa bactéria, ela já fez maior estrago. E a gente tinha isso, é bactéria sim. A pneumonia, sim. Isso, a pneumonia também, né, mata muita gente, mas, existem, assim, agravantes, né.
Igual, por exemplo, a pneumonia é um processo agravante da Covid-19, que a gente já está vendo aí. Ela é oportunista, né. E aí, gente, existem superbactérias, existem, fiz um trabalho voluntário no hospital infantil. E, eu vestia de palhaça para poder ir lá alegrar as crianças, porque é um ambiente muito triste, né, criança internada, a família, né, muitas vezes são as mulheres que acompanham seus filhos e ficam internadas com eles. E assim, é um ambiente que merece, melhorar, né, para que as pessoas se curem e saiam dali. E aí eu me propus fazer esse trabalho, e para mim foi um desafio muito grande, primeiro, porque eu já falei que eu tenho medo de injeção, né, tenho pavor. E aí eu tive que tomar várias vacinas, e é injetável. Então foi algo que eu precisei de passar e vencer. E a outra é o hospital, eu sempre tive pavor, tá, exatamente por causa dessa questão de ir para o hospital para tomar penicilina, né, Bezetacil. E eu venci isso também, então para mim foi, assim, vitórias muito importantes, né, porque eu não admito ter determinados medos, e para mim isso era um medo muito bobo, e eu precisava de enfrentá-los. E aí quando eu fiz isso, e foi por um bem maior que era ajudar crianças, né, porque eu gosto muito de crianças e enfim, eu sou muito empática em relação a eles, estarem internados, até criança internada fica tristinha e tal, e aí, eu conheci uma criança que do hospital, de Vila Velha, um hospital infantil. Ela tinha 2 aninhos, e ela tinha uma superbactéria. E ela estava internada há 2 anos no hospital. Você tem ideia do que é estar internada há 2 anos no hospital? E a criança tinha 2 anos. A família inteira estava internada com ela praticamente, né. E a gente não assim, as orientações é que a gente não pode nem encostar na cama dessas crianças. A gente não podia encostar em nada, né. E era álcool em gel, lavar a mão, aquela coisa toda. Então a gente não podia abraçar essas crianças nem nada, mas a gente ia lá, tocava violão para elas, fazia palhaçadinha, né, fazia mágica. Então, olha a situação dessa criança, ela estava com uma superbactéria. No mundo existem, eu acho que se não me engano, 3 pessoas que estão internadas, isoladas de outras pessoas, porque elas estão em tratamento para superbactérias, e nenhum antibiótico cura elas. Então prestem atenção, eu me estendi, me alonguei até agora para falar de superbactérias, que você está estudando biologia, acima de tudo, para você cuidar da sua vida, da sua saúde e também compartilhar o seu conhecimento. Logo, preste atenção na hora de tomar um antibiótico. Porque se você tomar errado, com a forma errada que o médico pedir para você tomar, se você não respeitar o período e o tempo, as horas, né, de 12 em 12, tem que ser naquela hora certinha, você, faz com que haja uma seleção das bactérias que não vão morrer por causa daquele antibiótico, e elas vão se reproduzir. E outros antibióticos pode ser que não façam mais efeito. Então, preste atenção em relação a isso, tá. Superbactéria não é brincadeira, inclusive a previsão dos cientistas, porque vocês sabem que essa pandemia ela foi prevista pela ciência, né. Em 2008 os cientistas falaram: "Ó, a gente tá na beira aí para ter uma pandemia viral, e a próxima previsão é bacteriana". E provavelmente ela pode vir por esse caminho, das superbactérias, bactérias que você não vai conseguir controlar, ok? Então, cuidado com isso, né, cuidado com antibióticos a esmo, de qualquer jeito. "Ai, já melhorei, eu vou parar de tomar", não, então tem que tomar direitinho, não é para ficar emendando um antibiótico atrás do outro, a não ser que o médico peça para você fazer isso, porque igual a Fernanda falou: "Ah, vai fazer cirurgia, então tem que tomar", né, então os médicos eles sabem do que estão falando, tá bom? Beleza? Então, cuidados aí, né, até tem um controle aqueles sabões, antibactericidas,
eles estão sendo eliminados também, né, estão sendo usados, assim, de forma bem controlada, exatamente para não ficar selecionando essas bactérias. Mas a maior parte tem a ver com isso, tem a ver com essa questão do medicamento, tá bom? E acima de tudo, né, gente, fortalecer o sistema imunológico, né, cuidar de você, do seu corpo, fazendo o quê? Se alimentando bem, exercitando, cuidando da sua mente, cuidando, né, da sua espiritualidade. Quando eu falo da espiritualidade, eu estou falando aquilo que está além da matéria, né, não relacionado à religião, mas além da matéria. Eh, a exercitar a sua empatia, ok? Eu não entendi, Fê, o que que você falou, não funciona aquele negócio. Que negócio? O sabonete? O sabonete ele seleciona, Fernanda, tanto que ele no meio hospitalar, ele é controlado. Alguns países até controlam muito essa questão do sabonete bactericida, mas não necessariamente esse sabonete de farmácia, de supermercado, eles não são potentes não. O hospitalar sim, né, lembra que tem que ser feita toda uma asepsia antes de realizar os procedimentos, principalmente os procedimentos cirúrgicos. Então aquele tipo de sabonete ali, ele é controlado. Beleza? Amorecos, então vamos eu vou compartilhar minha tela aqui, pra gente falar um pouquinho dos artrópodes. Pra gente dar continuidade, na verdade, né. Beleza, já estão vendo a minha tela? Esse inseto mais bonito do mundo. Os artrópodes. Eu, hein, começa a falar mal dos meus bichos aqui não, hein. Então, só para fazer um lembrete aí, só para fazer um lembrete aí desse filo que a gente está falando. Os artrópodes são aqueles que isso aí, Lucas, João Lucas, ajuda aí. São bonitos, tá? Na hora de falar das borboletas, das joaninhas, "Ai, que bonitinho", acha a coisa mais bonita, né? Aí na hora de falar aqui, ó, dos mosquitinho, acha, né, eu, hein. Só aproximar, isso é o quê? É um né, é uma selfie deles praticamente. É. Ah, os olhos dela são massa, né. Calma aí que a gente vai falar mais deles aí. É a selfie, gente. Você vê a boquinha deles aí, ó, muito fofos. E, gente, graças a esses artrópodes, né, que é o filo que tem o maior número de indivíduos, e dentro desse filo, o maior de todos, que tem o maior número mesmo, a classe que tem mais indivíduos, é a classe dos insetos. Qual a importância dos insetos? Fala aí, antes de falar "eca" para eles. Além da cadeia alimentar, João Lucas, tem algo de extrema importância aí. O que que é? Isso aí, Yasmin. Yasmin tá tensa aí. Vou ter que vou dever aí um saco inteiro de pirulito para ela. Isso aí, João Lucas, polinização das plantas. Muito bem. Graças a eles, né, a gente tem comida, né. E aí lembra aí que você 90% do teu prato é planta, e tem que ter polinização, né. E a maior parte quem faz é quem? Quem dos insetos? São vários insetos, né, mas principalmente quem? Abelhas, isso aí, João. João também tá arrasando aí. Tem que fazer a sociedade com a doceria. Então, ó, eles têm
esqueletos, ó, esqueletos, eles têm, o seu corpo, né, articulado. Então artrópode significa pés articulados. Então os seus, apêndices, né, são articulados. Então é um filo que tem um maior número, né, de indivíduos, eles estão em vários ambientes, e alguns têm vida livre e outros são parasitas. Então tá mostrando aí, eh, então aranhas, quem tá aqui são os insetos, borboletas, louva-a-Deus, ok. Temos caranguejos, ciris, eles são triblásticos, então apresenta lá os 3 folhetos embrionários, eles possuem oceloma, então eles possuem aqui, são celomados, né, são protostomados, o blastóporo vai dar origem à boca, a simetria é bilateral, a simetria é bilateral. Tem gente querendo entrar, será? Eu já desbloqueei a sala. Simetria é bilateral e, a segmentação é por metâmeros, né, é metameria. Eh, esses metâmeros, eles que vão dividir o corpo do indivíduo. E dentro desses, a gente fala que é corpo metamerizado, né, dentro desses metâmeros, existem órgãos vitais. Então, por exemplo, a cabeça, o tórax, o abdômen, às vezes é cefalotórax, ok? Então, são divisões no corpo, coisa que molusco não tinha. Esses já são divisões, né, por metâmeros, aonde ficam os órgãos vitais desses seres vivos, beleza? Presença de um exoesqueleto. O que que é exoesqueleto? É uma armadura do indivíduo. Então, por exemplo, quando você pisa na barata e a barata faz "crack", o crunch, que é aquilo ali? Você quebrou o exoesqueleto dela. Lembra disso que eu falei? "Ah, só a barata tem, Fernanda?" Não. Então, são vários deles que vão ter esse exoesqueleto. Eu dei o exemplo também do episódio lá do Senhor Sirigueijo, né, do Bob Esponja. Um belo dia ele perdeu o esqueleto dele. Por que que ele perdeu o esqueleto dele? Escreve aí para mim. Por que que é comum esses animais perderem o esqueleto? Isso, Kevin. Eu vou ter que comprar, vou ter que virar sócia desses negócio. Isso aí, Risa, porque está se desenvolvendo, né, ele está crescendo. É como se fosse uma roupa, né, gente, a gente precisa da roupa nova para poder, porque a antiga já não serve mais no crescimento, né. A serpente, João, ela não tem um exoesqueleto, tá, é bem comum os alunos confundirem essa questão, mas fiquem espertos em relação a isso, tá, chuchus. A serpente, ela utiliza ela tem esse crescimento, essa troca, esse desenvolvimento, é uma troca de pele, mas como ela é um vertebrado, ela não tem exoesqueleto. Nesse caso aqui, a troca do exoesqueleto ela é importante para que porque o indivíduo está crescendo e ele precisa de uma roupa nova, tá. Isso, nesse sentido da troca de pele, João, tá tudo certinho, tá bom? Amor, está quase encerrando aí, tá. Qualquer coisa na hora se cair, beijo no coração, tá bom? Deixa eu só concluir aqui essa parte, mas se cair vocês já estão ligados, né. Já sintam-se beijados, abraçados e cheirados. E as lagartas? Qual lagarta, ô Luísa? A lagarta dessa aí que você tá vendo na imagem, a lagarta de fogo?
A lagarta de fogo, ela é a fase larval da borboleta, né. Ela passa por metamorfose, então a gente vai ver que o desenvolvimento delas é indireto, porque passa por metamorfose. Então ela tem lá o ovinho eclode e vira lagarta. A lagarta come, 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 vira a pupa, da pupa ela vira o adulto que é a borboleta. Nesse caso, o que facilita o crescimento dela é o desen é esse tipo de desenvolvimento. Ela não vai trocar de exoesqueleto, tá bom? E os apêndices corporais, então, assim, tem a questão das quelíceras que a gente vai ver, a questão das antenas, beleza? Esses animais são triblásticos então, né, já falei. Eh, aí aqui ó, a segmentação deles aos metâmeros, tá mostrando aí os metâmeros, o corpo metamerizado, né, divididos, essa larva, e olha o adulto. O adulto, ele já tem olha a estrutura, ó, cabeça, tórax e abdômen, né. Então aqui ó, a larva da mosca, ela é desse jeitinho aqui, você já deve ter visto no lixo aí de casa.